Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Já são 449 mil inscritos. Hoje chegaremos a 450 mil inscritos, espero, né? Agradeço a todos vocês que gostam do meu canal, que se inscreveram ou que falaram com pessoas conhecidas, gostando do nosso conteúdo. Já articulamos, já tem 2 novas entrevistas excelentes, aguardem, com gente que tem algo a dizer, né? E muito a dizer, um no campo mais das questões das relações exteriores, outro mais no campo da economia, mas os dois dialogando também sobre a questão da política. Logo, vocês conhecerão essas 2 novas entrevistas, né? E então, puxa vida, muito legal, um excelente resultado do canal. E vocês gostou? Olha, utilize, faz os comentários, vocês utilizam mesmo, escrevem bastante, é legal. 3 mil, 4 mil, 5 mil comentários, mostra interesse, vontade, né, de fazer uma boa discussão. Coloque like no que vocês gostarem e ative as notificações, que é aquele sininho que muitas vezes nós precisamos postar alguma coisa meio emergencial, né, fora dos nossos horários habituais. Pode ser até que hoje, não sei, tem alguma coisa até o final da noite, e aí nós fazemos uma intervenção imediata. E também lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br nós estamos preparando uma série de cursos de história. O primeiro, História da Ditadura Militar no Brasil, e lá vocês encontrarão todas as informações. Também muita gente falou, essa é nova, hein? Olha que bacana, bonita, né? Cada dia tem uma cor, tem 4 cores, né? Então cada dia eu vou trazendo uma cor dessa nossa caneca, né? Depois vamos apresentá-las nessas canecas aqui para vocês. Essa é a segunda, da segunda cor, tá bom? Vamos lá então. Bem, o grande assunto do dia, claro, é a ação da operação com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a questão das fake news, né, que nós sempre comentamos aqui, né? E temos muitas informações riquíssimas sobre isso e que é importante a gente dialogar, trocar essas ideias com vocês. Bem, aquilo que nós falamos, né, esse processo de destruir, de interferência direta na política, de mentir, de dar informações falsas, de enganar as pessoas, de coagir, injuriar, caluniar, mentir, tudo isso, né, numa forma que nunca visto na história do Brasil. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Isso tem uma estrutura, isso não é do nada que surge, vem dos Estados Unidos, daquele marginal que lá vive. Um sujeito medíocre, né, fracassado, como grande parte dos bolsonaristas são gente fracassada e que tem muito ódio daqueles que têm sucesso, gente inculta, que tenta alguns até enganar um certo verniz intelectual, como esse marginal, mas é medíocre, né? E esse sujeito pega tudo que a extrema-direita norte-americana fez, inclusive no último processo eleitoral lá nos Estados Unidos, requenta e apresenta como se fosse um prato novo, recém-preparado para os seus fanáticos aqui no Brasil. Isso ele vem fazendo durante anos, esse processo de semear o ódio, né? E aí encontrou condições favoráveis nos últimos anos aqui no Brasil, infelizmente. E chega nesses blogs, nesses pessoal que está vinculado aí às redes sociais, esses blogs sujos, as redes desses perfis falsos, grande parte, estrutura de robôs, tudo que o ministro Alexandre de Moraes, de forma brilhante, nós vimos aqui, apresentou. E aí esses blogs sujos, essas pessoas que estão ganhando muito dinheiro, tão ricos, sustentados por empresários, aí nós vamos tocar, sustentados por muita grana, tudo que nós já dissemos aqui, por muito dinheiro, dinheiro sujo, dinheiro de caixa 2, né? Que da mesma forma que o PT tem a blog sujo, o bolsonarismo também tem, né? E aí com esse monte, mas de uma forma muito mais organizada, registre-se, o bolsonarismo, o nazifascismo conseguiu se organizar muito melhor. E aí eles colocam isso nas redes sociais, essa montanha diária de mentiras, né? De mentiras, injuriando, caluniando, difamando, mentindo, construindo versões, montando coisas, invadindo a esfera pessoal, né? Tudo. É um pessoal realmente perigoso, gente perigosa que coloca em risco as nossas instituições e o nosso país, tal. E vão fazendo isso em larga escala. E o ministro Alexandre de Moraes é o responsável pelo inquérito, tomou as atitudes absolutamente corretas, né? Em relação a empresários, tem alguns ali que são maravilhosos, né? Em relação aos empresários, a políticos, a esses youtubers aí da vida, né? E a militantes, todos sustentados. Uma delas até gravou aí um vídeo, uma maluca, e eu fiquei olhando o quarto onde ela estava. Quem é que paga aquele quarto? Quem é que paga aquele quarto? Né? Quem é que sustenta? Tem um desses aí que agora teve ação da Polícia Federal, que mora numa mansão em Brasília. De uma hora para outra o cara saiu numa kitnet para uma mansão. Quem é que paga aquilo que nós sempre falamos aqui? Veja como tudo que se fala aqui, a gente fala e acontece. Né? Porque é óbvio, você tem uma enorme organização criminosa por trás. O líder, Bolsonaro, o chefe da Orcrim, o
mandrião, né? Junto com a sua quadrilha, aquela malta que o cerca, que podemos também, se assim preferir, usar lá do latim a caterva, né? E que tem tentáculos embaixo, na sociedade. E maus empresários, como nós cantamos a bola. Por exemplo, de acordo com o G1, né, citando o ministro Alexandre de Moraes, é importante sempre dar fonte, né, porque isso daqui não é fake, né, é robôs, você não sabe quem é, não, nós estamos falando de uma missão séria, tem CNPJ e tal, né? Então vamos lá. De acordo com o G1, Alexandre de Moraes registrou ainda que, segundo suas informações levantadas no inquérito, os empresários que foram alvo de busca e apreensão, ainda bem, e vão encontrar muita coisa. Celulares, computadores, sigilo bancário, fiscal, Sorcrim, que foram alvo de busca e apreensão nessa quarta, integram o Grupo Brasil 200. Agora tudo é número, né? Tem os 300 de Brasília, Brasil 200, estranho, né? Apoiador do governo Bolsonaro. Vamos lá, abre aspas. Agora o ministro falando. Também há informações de que os empresários aqui investigados integrariam um grupo autodenominado de Brasil 200 Empresarial, em que os participantes colaboram entre si para impulsionar, olha a gravidade, vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes. Se tudo isso for verdadeiro, é cadeia. Se tudo isso for verdadeiro, é cadeia. Que tem empresários sustentando, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, sustentando essa Sorcrim, que abastece as redes sociais com vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas com o objetivo, olha a gravidade, e aí viola isso daqui, a Constituição, de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes. Ou seja, aquilo que nós já falamos aqui está sendo comprovado. Está sendo comprovado. Há uma enorme orcrim, claro que o chefão é o Bolsonaro, o homem, né, que nós já conhecemos há tanto e vamos mostrando, acho que demorou para muita gente descobrir quem ele era. Mas tudo bem, hoje a maior parte já sabe, basta ver a pesquisa de opinião que saiu hoje, né? Ele é o ruim péssimo suplantou os 50%, como nós já falamos, né? Quer dizer, o ruim péssimo não para de subir, portanto não tem apoio popular, as manifestações de massa fracasso, não tem apoio parlamentar, né? E os bons empresários não são esses aqui. Esses daqui, se for verdade o que está dizendo o ministro Alexandre de Moraes, é cadeia, porque eles estão financiando criminosos para inventar notícias criminosas, né, desestabilizando a vida política, com reflexo direto na economia, né, e na relação entre os poderes, com essas notícias falsas, né, e batendo de frente, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, com as instituições democráticas. Então é cadeia, não é porque tem dinheiro que não vai para a cadeia, isso acabou no Brasil, né? Ainda bem. Então, essa operação ela é fundamental, porque então você tem essa estrutura, o marginal lá em cima, ao norte do Equador, o marginal requenta aquilo que é produzido pelos americanos, porque ele não tem condições de criar coisa alguma, né? Requenta, manda aqui para toda essa rede suja, sustentada por maus empresários, essa rede suja espalha tudo isso que tem influência direta no processo político e, aí daqui a pouco vamos chegar a isso, inclusive, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, retroagir a 2018. Mas nós vamos chegar daqui a pouquinho lá, né, nessa questão. O Bolsonaro reagiu, né, o líder da Orcrim, o Mandrião, reagiu e chamou reunião, pode ser que nós começamos a live agora, não sei o que aconteceu na reunião, caso for alguma coisa muito grave, a gente faz uma live especial, já deixamos esse compromisso acertado com vocês. Se for o caso, a gente faz uma live especial discutindo essas questões, ok? Mas de acordo que já tem algumas notícias, eu estou citando como fonte o estadão.com.br, em reação ao STF, Bolsonaro chama a reunião com o ministro e deve orientar Weintraub a não depor. Ele nomearia outra vez o Ramagem e orientaria o Weintraub, que tem de depor, a não depor. Aí é afrontar o STF. Ele quer o conflito aberto. Ele é neofascista e pega os vídeos onde eu trabalhava lá, desde 2018 eu estou cantando essa bola, nós estamos em 2020, falei que ele tinha características fascistas, nazistas, né? Ele está querendo afrontar, e aí é bater de frente com a Constituição. Ele quer ver, é o jogo, ele dá 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás. Agora é a hora, né? Agora é a hora, né? Lembra o grande Vandré? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agora é a hora da resistência democrática, com as nossas armas, a Constituição, né? As leis, a ordem, né? Porque quem é a desordem é o criminoso, é o mandrião, é o Bolsonaro.
Né? Isso não há dúvida sobre isso. Bem, ele está convocando e ameaçando, dizendo que vai falar para o Weintraub não depor e ameaçando nomear outra vez o Hamache. Bem, conflito aberto, conflito aberto. A situação, portanto, a tendência é a coisa se agravar, porque todos os envolvidos, empresários, militantes, entre aspas, parlamentares, todos criminosos, né? Atacaram o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes, inclusive uma senhora aí, maluca de pedra, né? Todos são totalmente desequilibrados, né? E a situação, portanto, a tendência é se agravar, tudo aquilo que eu já falei. Lembra quando na quarta passada disseram que a reunião dele com os governadores estava tudo bem e eu dizia que não? Né? E disse, nesse espaço onde eu fui convidado também a falar na CNN, né? Acertei em cheio, como acertei em cheio em relação agora a essa questão das fake news. É óbvio, você tem uma organização criminosa poderosa e muito dinheiro. Tem gente que morava em kitnet e hoje mora em mansão no Lago Sul, em Brasília. De onde veio o dinheiro? De onde veio o dinheiro? Né? Vem desses maus empresários. E, portanto, é uma situação grave. O Aras, o Procurador-Geral da República, tem que lembrar que ele não é advogado de defesa do Presidente da República. Ele precisa saber qual é a posição dele. Aras diz a colegas, estou citando como fonte UOL, que a ação no STF foi desnecessária e desproporcional. Pera, ele agora é defensor do Presidente da República? Ou é Procurador-Geral da República? Qual é a sua? Né? Em mensagem distribuída na tarde dessa quarta-feira aos membros do MPF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que as diligências determinadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no inquérito que apura ameaças e fake news contra membros do tribunal foram, abre aspas, desproporcionais e desnecessárias. Não. O senhor está redondamente que o senhor não pode servir como advogado do Presidente da República. Porque onde vai terminar toda essa história? Quer dizer, o marginal dos Estados Unidos, todos os blogs sujos, redes sociais, todos esses vídeos, produtores de vídeo, todos que hoje estão ricos, sustentados por maus empresários que dão um dinheiro fabuloso, e o ministro identifica, produzem fake que interferem diretamente na vida, na política e nas eleições. Eleições, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? E injúria, calúnia, difamação, né? Mentiras a todo momento, jogando instituições contra instituições. Portanto, é esse o cenário. E esse fio vai terminar no gabinete do ódio, né? Mas mais do que isso, vai terminar na Orcrim, na família criminosa, na família Bolsonaro, em Carlos Bolsonaro. Tem o Bananinha, mas principalmente em Carlos Bolsonaro. E Carlos Bolsonaro não é nada a não ser o chefe da Orcrim, o Mandrião Bolsonaro. Ou seja, agora o processo se completou. É uma espécie de Watergate Tupiniquim, diferente de 1974, algo que eu já falei também aqui. Num despacho recente, o ministro Celso de Mello fez referência ao escândalo Watergate, mas nós tínhamos feito antes aqui, nesse espaço. Vocês têm os vídeos e se recordam disso. Só que agora você vê um processo muito mais complexo, uma indústria da calúnia, né? Uma indústria de fake repetida ad nauseam, espalhando, confundindo as pessoas. E em plena pandemia, na maior crise sanitária da história do Brasil e na maior crise econômica da história do Brasil. No meio disso, pandemia, crise econômica, eles não falam nem da crise econômica o dia inteiro hoje, o Bolsonaro, o Mandrião. Não tratou um momento da questão econômica e nem da questão sanitária. Para ele e para essa gangue, né, esses grupos nazifascistas, com fortes características nazifascistas, apesar de nem saber direito o que é nazismo e nem fascismo, eles atuam para desmoralizar as instituições de forma sistemática. E em momento algum falaram do cerne da questão, que é a terrível crise sanitária, a terrível crise econômica. Eles abandonaram essas questões. Para eles isso pouco importa. Dentro dessa mente doentia de nazifascista, isso não é problema. Não há um raciocínio iluminista, nada disso. Eles nem sabem que é iluminista, eles acham que tem a ver com a Enel ou com a Light. Eles nem sabem que é isso. São pessoas baixas, vulgares, cafajestes, gente que tem ódio à cultura. Tem ódio à cultura, igual o general franquista, fala em cultura, puxa o revólver. É esse o pessoal que está aí, esse pessoal. Ou seja, a questão, portanto, que está colocada aqui, que vocês estão vendo, é que agora o fio está chegando, o fio de Ariane. Só diferentemente da Ilha de Creta, lá em Quinossos, né, a questão do Minotauro, etc., aí é diferente aqui. Né? Esse fio vai chegar no Palácio do Planalto, no gabinete do Mandrião, né? Do Mandrião. Do Bolsonaro. É ali que a organização criminosa se articula. É ali. E é ali que tem de ser resolvida a questão constitucionalmente.
com a questão do impeachment. Não há meio. Não adianta o Aras tentar fazer esse jogo. Senhor, é uma vergonha para a história da família do senhor, hein, seu Augusto Aras? E da sua família, do seu pai, de todos os amigos aí da Bahia. É uma vergonha o que o senhor está fazendo, um papel vergonhoso, né? Espero que o senhor pense melhor. Agora, o senhor, frente a provas irrefutáveis, o senhor tem de acusar. O senhor não pensa aqui na República Bananeira. Nós não estamos lá no senhor presidente do Miguel Ángel Astúrias. Aqui é o Brasil e tem a Constituição, né, que é o nosso norte. Portanto, o senhor fazer essa afirmação é um absurdo, porque o senhor nem viu o que foi recolhido nos celulares, nos computadores, né, em documentos. Como é que o senhor pode já fazer a afirmação que são desproporcionais e desnecessárias se o senhor desconhece o conteúdo do que foi apreendido? Não é verdade? Então, o senhor precisa pôr a bola no chão, ter um pouco mais de cuidado. A questão que se desenha nesse cenário é, como eu digo, é o aprofundamento da crise política. Lembra que eu disse que tem 4 partes? E agora todo mundo fala, tudo bem, não tem problema, fico satisfeito. Você tem a crise sanitária, a crise econômica, a crise político-institucional e o caos social, que está ali, que é o que ele quer levar. Porque como ele despreza as 2 primeiras, né, a sanitária e a econômica, não toca no assunto, nem se interessa por isso, né, ele está preocupado com a terceira, com a crise político-institucional, de confrontar os poderes. E isso é nítido, né? Só não vê quem não quer. Né? Quer dizer, quem apostar no Bolsonaro está apostando na ditadura, com características nazifascistas, porque vão ter grupos nas ruas de camisas pardas perseguindo os opositores do criminoso Bolsonaro. É o que vai ocorrer, é esse o cenário. Né? É necessário, portanto, uma reação rápida da sociedade civil, dos poderes, né? Da respeitabilidade. Veja como ele apoiou, por exemplo, o Bolsonaro apoiou os amotinados da Polícia Federal, da Polícia Militar do Ceará. E mandou, inclusive, o chefe da Força Nacional, um cidadão patético, né? Que fez um discurso e chamou os amotinados de heróis, porque rompia claramente com a Constituição. Evidentemente que Bolsonaro não é alguém que pode falar sobre hierarquia, sobre obediência, quando ele foi preso por causa disso, e foi condenado no exército por terrorismo, ele é um terrorista. Agora, as ações que importa agora como ele é presidente, ele reforça tudo o que ele sempre já fez, só que a situação a cada dia é pior, e não adianta querer se enganar, Claramente, a resposta do Bolsonaro, e veremos qual, tem essa, que ele quer afrontar o STF, dizendo para o Weintraub não depor e vai nomear para diretor-geral da PF o Ramagem, claramente, portanto, é uma afronta, descumprindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal, é afrontar o Poder Judiciário. E, em seguida, garanto, ele teve esse episódio do Rio que precisa ser esclarecido. Ninguém aqui quer encobrir qualquer outra corrupção, ao contrário, tem de fazer realmente uma investigação a mais severa possível, né? Mas ele vai em outros estados, onde há governadores que se posicionam contra ele, ele vai tentar fazer alguma operação para encobrir a de hoje. Ele vai manipular. É isso, porque ele queria a Polícia Federal como instrumento dele. A Polícia Federal não é isso, ela tem uma bela história e não vai servir a um criminoso como é o Bolsonaro. É um homem criminoso e um marginal, e sempre repito, criminoso, que ele comete crimes contra a Constituição, marginal porque está à margem da lei. A possibilidade, para voltar a uma questão, e me parece super importante, isso citando como fonte Folha UOL, Moraes inclui período eleitoral 2018 em quebra de sigilo do Hang e empresários bolsonaristas. Isso é importantíssimo. Por quê? Vamos à Constituição. Reza a Carta Magna, no artigo 80. 81, melhor dizendo, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º, atentem. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Não foi feita nenhuma lei para regulamentar isso, mas vai ser feito pelo Congresso Nacional. Quem pode ser candidato, tal, não sabe. Os eleitores são os 513 deputados federais e 81 senadores. Reza aqui. Se há, portanto, vamos falar numa linguagem mais simples, uma anulação da eleição de 2018, se ela ocorrer a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a eleição é parlamentar. Se o TSE assim deliberar, 7 ministros. O TSE é composto por 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados que podem ficar 2 mandatos de 2 anos cada um. Né?
É assim, funciona com 7 ministros, portanto. Lembre o episódio do Temer, por 4-3, a decisão foi contra a anulação da eleição. Só que agora, pelas essas primeiras movimentações, as provas parecem muito mais sólidas, hoje, com as informações que foram demonstradas. Ou seja, é possível, nós estamos no terreno ainda da conjectura, pelas primeiras informações, mas é possível, porque parece algo muito grave, que empresários tenham tido uma participação determinante na eleição de 2018. Né, com a produção das fake news, ou seja, que esse sistema que vem lá dos Estados Unidos, do marginal, que passa pela produção de vídeos, informações falsas, mentirosas, injúria, calúnia, difamação em larga escala e com muito dinheiro do empresariado, né, produzindo essas fake, isso tenha já interferido, e essa questão, diretamente no processo eleitoral de 2018. Isso é a questão que tem de ser analisada. Se o foi, violando, portanto, a livre disputa entre as forças políticas, aí a eleição ela vai ser anulada. Né? A eleição não é que assume o seu único colocado, isso não existe. Tá? A Constituição é muito clara. Na vacância da presidência e da vice, nesse caso seria a vacância, se é no primeiro biênio, que é até 31 de dezembro desse ano, eleição direta, 90 dias. Tá? Se é no segundo biênio, eleição pelo Congresso. Está aqui. Então, isso é importante a gente esclarecer, eu creio que é o primeiro lugar que nós estamos discutindo isso, que é o que pode ocorrer. Essa é, nesse cenário, uma das possibilidades. A outra possibilidade é, pelo número de infrações penais cometidas, o Procurador-Geral da República, e aí ele não pode se furtar a isso, fazer acusação, quando você tem uma forma substancial, né, de crimes cometidos pela caterva bolsonarista. E aí entra na Câmara, a Câmara por 2/3 tem de autorizar, vai ao Supremo. Aí o Pleno, os 11, não é decisão monocrática, se receber, se você não julga o mérito, né? Se receber, o presidente é réu. O presidente ser réu não pode ser presidente da República. Aí começa, portanto, assume o vice e tem até 180 dias é o prazo, como determina a Carta de 88. É assim. Por outro lado, pode ter um crime de responsabilidade, e não falta um crime de responsabilidade. E ele vai agredir cada vez mais agora. Agora ele não vai parar. Ele está naquele processo, porque o medo dele é terminar onde? Todo dia eu falo, Bangu 8. Se o Lula venceu 4 eleições consecutivas, foi preso, Bolsonaro não vai ser? Pelos crimes cometidos, porque no caso do Bolsonaro ainda tem os crimes da família no Rio de Janeiro, com a Urcrim, com o escritório do crime, né? E o Queiroz, que segundo o Flávio Bolsonaro ontem é um homem trabalhador. Eles lançaram essa isca para o Queiroz, fica calmo, Queiroz, nós vamos te segurar, nós pagamos tudo para você aí no Einstein, toda a sua subsistência, da sua mulher, da sua família, nós vamos te segurar. Essa é a caterva bolsonarista dizendo que está sustentando o cara. E tem gravações, uma divulgada pelo site de Veja há cerca de um mês, em que ele fala com uma pessoa, não se sabe quem fala, o Queiroz, né, agradecendo o apoio que ele está recebendo. Quem é que paga o Queiroz? Né? Assim como logo nós vamos ter essa resposta, assim como tendo resposta a quem é que paga os blogs sujos bolsonaristas, né? E que envolve deputados estaduais aqui de São Paulo, deputados federais, né? Gente que sabe de operação da Polícia Federal com antecedência, em suma. Estamos chegando muito próximo da verdade, esclarecendo quem é Jair Bolsonaro. Não é Salvador, não é mito, não é Messias, o esperado ungido, é um criminoso. É um homem que ao longo da sua vida pública cometeu crimes e houve um erro do Estado Democrático de Direito em cortar essa vida política lá atrás. Quando ele propôs guerra civil, quando ele propôs a morte de 30 mil brasileiros, né? Quando ele propôs o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele defendeu a tortura, né? Defendeu a morte de brasileiros, lá atrás deveria ter tido uma ação da justiça e esse homem não poderia participar mais de processos eleitorais. Porém, não foi feito um erro lá atrás. É necessário corrigi-lo, então, agora, numa situação muito mais grave, na pior crise sanitária e econômica da história do Brasil republicano, né? E numa crise institucional que desde a promulgação a 5 de outubro de 88 nós não tivemos. E ele que fomenta isso. Ele é incorrigível. Ele quer destruir a democracia. Não adianta vir uma poliana de aluguel, né? Como a semana passada, lembra as polianas? Não, ele mudou, ele é outro. Olha, ele quer uma conversa com o governador. E eu, parece como voz solitária, dizendo, não, ele é o mesmo. Porque de manhã, uma hora antes da reunião
Maranhão ele já estava atacando os governadores. Então, o cenário é esse. Ele agora quer arrastar as Forças Armadas para o seu governo criminoso, e eu espero que as Forças Armadas mantenham o seu papel constitucional, elas não podem manchar as suas fardas, né, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército com o marginal, né, um homem cafajeste, como esse, vimos na reunião de 22 de abril, que a última sexta-feira o Brasil inteiro ficou estarrecido com aquilo. As Forças Armadas têm uma história de defesa do nosso território, de momentos importantes de luta política aqui. Quando havia isso, era diferente, era uma outra conjuntura, a questão do petróleo é nosso, nos anos 50, mas é um outro momento. Mas nos últimos 30 anos, ficaram nas suas funções profissionais. Quem arrastou as Forças Armadas para a política é justamente o marginal, que quer esconder, eu já cantei essa bola aqui, a sua incompetência administrativa, tentando socializar a sua incompetência e o seu ódio à democracia, ao Estado Democrático de Direito, com as Forças Armadas, fazendo com que num processo de retirada por impeachment, e o será constitucionalmente, né, e o mais rápido possível, né, condenado pelo Senado, ou condenado pelo STF, ou por crime de responsabilidade ou infração penal comum, né, que difere, como eu já expliquei algumas vezes aqui, ele quer fazer com que ele saia, portanto, derrotado, né, e mostrando os crimes que cometeu, também tentando imputar os seus crimes às Forças Armadas. É essa a estratégia dele. E hoje mais militares foram nomeados pelo Ministério da Saúde. Então, é necessário as Forças Armadas, eu presumo que elas tenham a consciência de que elas não fazem parte desse governo marginal, né, dessa caterva, né, desse mandrião, desse homem que envergonha o Brasil aqui e no exterior. Basta ver a fuga de capitais, né? O medo que hoje o investidor estrangeiro tem do Brasil e as nossas condições econômicas cada vez mais graves. Digo a vocês o seguinte, pode ser que a gente tente se encontrar daqui a pouco, vai depender do que o Mandrão fizer. O que importa é o seguinte, a verdade está chegando e vai atingir a família e principalmente o chefe do Ortrim, que é ele. Se você gostou desse vídeo e tantos outros no meu canal, não se inscreveu, sugiro que eu faça. Coloque o na Marco Antônio Vieira, ative as notificações, já vamos chegar a 450 mil inscritos. E na plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram o primeiro curso e as informações oferecidas sobre a história da ditadura militar no Brasil. Até!